Quando a gente se associa a um partido político, ou mesmo a uma entidade, seja religiosa, social, ou inclusive a empresa que nós trabalhamos, a gente precisa saber que nós temos alguns parâmetros éticos, do tipo, a gente precisa saber que a gente não pode, qualquer problema que tiver internamente, sair falando para as pessoas, ou reclamando, enfim, né? Ou daquele funcionário que sai falando mal da empresa que ele trabalha, né? Quer dizer, aquela coisa, né? Não, a gente não pode fazer isso, isso fere a ética. Agora, há algumas questões que são importantes, né? Eu penso o seguinte, primeiro, esse canal aqui ele não é um canal do PDT, não é um canal oficial do PDT. Então, aqui eu tenho uma certa liberdade para expressar o que eu penso. Portanto, aqui vai o meu pensamento. Segundo lugar, segundo ponto que eu acho importante, é que não adianta nada eu falar que os bolsonaristas não criticam o Bolsonaro se eu não critico os meus, se eu não tenho uma análise pública crítica. E crítica não necessariamente é uma coisa para destruir, crítica é uma coisa reflexiva. Crítica é uma fala que vai dizer não, mas que tem respeito. Ataque é diferente, ataque tu pega um problema da pessoa e usa contra ela, isso é ataque, então isso não é crítica. Não é o caso, eu quero construir o PDT, me filiei ao PDT, gosto do partido, gosto dos ideais do partido, respeito muito o partido, mas eu me sinto no direito de dizer algumas coisas, não ao partido em si, mas especificamente a algumas pessoas que estão dentro do PDT. E acho que tem algumas coisas que a gente está assim pecando e feio. E não dá para ficar passando pano, não dá para dizer não, eu não vi isto, enfim, tá? Eu, por exemplo, estou vendo o Gabriel, do Gabriel Soares, né, meu amigo Gabriel Soares, fazendo críticas bastante duras, mas todas as críticas que o Gabriel fez com relação ao PDT são todas verdadeiras. Não dá para dizer que não são verdadeiras. E eu acho que ele tem esse direito de fazer essas críticas, sim. Portanto, eu acho que a gente tem que apoiar o partido, temos que defender o partido quando há ataques externos, mas o partido também precisa se ajudar. O partido também precisa ajudar os seus filiados. Então, assim, em primeiro lugar, caso Tabata Amaral, gente. Tabata Amaral, na minha opinião, eu vou dizer, é minha opinião, se você não concordar, o problema é seu. Minha opinião, Tabata Amaral tem que ser expulsa. Aliás, o Jair Bolsonaro fez uma coisa certa. Tava o cara lá, o cara tava atrapalhando o PC, mandou embora. Ponto. Ah, mas perdeu uma cadeira. Daí. E daí? Expulsa. Aí ficou, tá 60 dias para expulsar a Tabata. E os outros? Aí estão... Ah, mas é que se a gente perdeu o fundo partidário, eu digo uma coisa ao PDT, dane-se fundo partidário, dane-se. Eu prefiro perder 8 deputados que não estão agregando, do que simplesmente nós termos 8 deputados que vão, vamos dizer assim, desmobilizar a militância. Tabata Amaral não mobiliza mais ninguém dentro do PDT, a não ser os liberais que estão dizendo que são trabalhistas. Olha, não existe liberal trabalhista. Não existe, ou tu serve a um senhor ou tu serve a outro. Já dizia Jesus. Então, assim, Tabata Amaral não foi expulsa e participa de comissões. Que bela punição que a Tabata teve, né? Ao votar contra o trabalhador. Mais uma vez, ela votou 2 vezes. E ela disse, na maior cara de pau, não, eu vou votar. Então nós temos que pensar numa coisa disciplinar da Tabata. Aí teve gente que estava querendo a expulsão do Vina, por conta do vídeo lá do Vina,
Mas eu pergunto, o que é mais grave? A fala do Vina, nesse sentido, ou a ação contra os trabalhadores da dona Tabata Amaral? O senhor Marlon dos Santos disse, eu vou votar contra porque eu vou desafiar, e desafiou. E agora, até agora, também não, né? Tá aí surfando da hype. Pera aí, gente. Pera aí. Ai, fica difícil de defender. E não vou defender. Não vou passar pano, não. Isso não tem nada de antiética a minha fala. Por quê? Porque todas as votações são públicas. E eu não posso apoiar deputado, oposição de deputado, como no caso do André Figueiredo, que votou nessa MP, nessa MP maldita aí. Aí não dá. Eu não posso apoiar isto. Muito decepcionado com o senhor André Figueiredo. Né? Essa MP de liberdade econômica, que isso aí quer tornar o Brasil de novo uma colônia, uma neocolônia. Né? Entrega todo o patrimônio público e tira todas as relações de trabalho civilizadas. É isso que está acontecendo no Brasil. E eu vou dizer que não, mas é que olha só, os caras do PT não votaram. Eu quero saber se os deputados do PT votaram a favor ou contra. Eu vou falar do meu partido primeiro. Depois eu vou falar do PT. Depois eu vou falar do PSB, do PCdoB. Sabe? Então assim, me desculpa. Vamos parar de passar pano usando erros dos outros. Vamos parar de usar erros para justificar outros erros. Esta é que é a grande questão. E se você não gostou, eu sinto muito. Aqui tá aqui o cara aqui. Aguentou na paleta. Na paleta. Aguentei na paleta. A questão da Tabata, né, com relação à reforma, e gente dizendo que a Tabata ia votar a favor, e eu dizendo, não, talvez não. E eu vou esperar. Eu esperei todo o processo para emitir uma opinião definitiva. Questionei a Tabata. Aqui teve gente que teve um surto, um ataque de pelanca. Tá aí o vídeo aí no canal. Pesquisem. Tá o vídeo aí no canal. Eu questionei a posição da Tabata e, meu Deus do céu, eu tô questionando a Tabata. Né? Então, assim, eu tive todo um cuidado ético. Tive todo o cuidado ético. Agora, quando é com relação a alguma coisa que envolve a questão pública, que é público, a votação é pública, e quando eu tenho um deputado que vota contra o trabalhador, sendo do PDT, eu sou mais contra esse deputado do que, por exemplo, se esse deputado for do Novo ou do Democratas. Eu olho para o meu quintal como eu olho para o quintal dos outros, mas eu primeiro olho o meu quintal para ver se não tem sujeira no meu quintal. Aí eu posso falar se o quintal do vizinho está sujo ou não. Ou a gente faz essa política de olhar para a gente primeiro, ou então a gente vai continuar com a mesma coisa, sempre justificando no outro a minha mediocridade. E para esse papel eu não sirvo. Este papel não serve. Não é militante político de ideias independentes, hoje ligados ao PDT. Mas eu não vou ficar passando a mão em erros de quem não merece. Tá? E eu acho o seguinte... Ou expulsem a dona Tabata e a Companhia Limitada, ou vocês vão fazer o PDT voltar ao que estava antes, sendo um partido que estava à deriva, não sabia para onde que vai. Para onde que vai, para que vai, para que existe. E isso não é honrar a memória de Leonel Brizola. Ou é? Fica a pergunta aí para vocês.